Fábio, vamos começar pelo lado mais focado do que se trata esse modelo de inteligência artificial desenvolvido por essa startup, que até há pouco tempo atrás talvez você soubesse, mas a maior parte das pessoas não, do que se trata. Como que eles conseguem fazer tão barato e tão bom? William, eu acho que essa é a pergunta que os Estados Unidos não têm. Então, para quem conhece aí os principais 4 operadores, existem mais de 2.000 modelos de IA. O Brasil, inclusive, lançou um modelo de IA gerativa antes da OpenAI 3.5, só que a gente não fica conhecendo eles porque os grandes atores acabam tendo muito destaque. Agora, quanto custa aquele modelo da OpenAI ou dos outros? Custa bilhões, 5 bilhões. E o que eles conseguiram fazer foi um modelo aberto, ou seja, você pode copiar, editar como você quiser, que custa 5 milhões. Isso é menos do que algumas pessoas da equipe dessas empresas ganham por ano. Esse é realmente o desafio que não dá para entender e que é real. Existem papers, benchmarks, está ali comprovado isso. Se você tem um negócio que você precisa de 5 bilhões ou 65 bilhões por ano para rodar, e alguém consegue fazer algo semelhante ou melhor por 5 milhões, toda essa indústria bilionária se torna questionada. Será que eu preciso desses bilhões? Ou será que eu posso trabalhar com milhões? E se puder, William, a gente, Brasil, vai poder fazer, a Índia vai poder fazer, todo mundo vai poder fazer. Ou seja, o ecossistema, ele cresce exponencialmente. Por quê? É código aberto, ou seja, você pode copiar, reutilizar e fazer, e funciona. E custa 5 milhões. 5 milhões de dólares a gente tem. 5 bilhões, ninguém tem. Ô Lorival, as implicações geopolíticas para Trump são severas de uma situação como essa. No discurso de posse dele, um dos pontos que ele ressaltou foi uma nova era a partir do desenvolvimento em inovação tecnológica do tipo de inteligência artificial. Aí uma startup com pouco dinheiro coloca em xeque um projeto dessa magnitude? Ele na quarta-feira anunciou investimentos privados de 500 bilhões de dólares ao longo de 5 anos. A Nvidia perdeu em um dia 589 bilhões de dólares. Foi esse o recorde. Nunca ninguém perdeu tanto dinheiro em um momento só como esse. Isso no fechamento, que chegou a 800 bilhões. Então, é uma coisa de uma forma compacta, sintética, a história da inserção da China no mundo globalizado e a forma como os Estados Unidos abriram as portas para a China. Porque a gente está falando de uma fonte aberta. A China, no caso da DeepSeek, e assim como outras, a empresa do Alibaba também lançou em novembro também um modelo, eles não começaram do zero como a OpenAI. Eles aproveitaram tudo que a OpenAI construiu e partiram daí. Então, essa visão que o Vale do Silício tem de uma inteligência artificial de fonte aberta, acessível e tal, tem implicações geopolíticas, porque a inteligência artificial vai ser o grande drive de todas as disputas nas próximas décadas, né? E aí vem vindo a computação quântica, que acelera em milhões de vezes essas operações. Pela primeira vez, a humanidade vai estar diante de uma coisa que ela criou, mas que ela não entende. Que pode tomar conta dela. Thaís, o que isso significa agora especificamente para as Big Techs? Um desafio gigantesco, porque a velocidade da compreensão da ferramenta vai impor a elas uma resposta muito rápida. Por que vocês custam tão caro? E elas não devem isso só aos acionistas, elas devem isso aos seus clientes. Por que os clientes dessas empresas estão pagando hoje um custo para acessar e para usar essas ferramentas, se tem uma empresa chinesa que cobra muito mais barato, que custa muito mais barato? Então, e a velocidade dessa resposta, né, e a turma da tecnologia, o Fábio vai saber melhor, enfim, responde que não, ainda tem coisas para serem avaliadas e tal, mas o modelo está aberto, essa é uma avaliação que vai ser feita. Acho que para o mundo dos negócios e a inteligência artificial, em maior ou menor grau, ela já está sendo aplicada em várias escalas de vários setores da economia, não só industrial, de alta tecnologia, mas até no varejo. Então, a grande pergunta é quanto vai custar, afinal de contas,
como ferramenta de negócio e de trabalho, certamente não vai ser o valor que as empresas americanas estão ganhando hoje e que, portanto, é um valor que levou a um boom das bolsas, que levou a um boom das ações das empresas, que levou a um boom do mercado de trabalho do Vale do Silício em volta dessas empresas. Quer dizer, tem toda uma... que ainda não se pode dizer que é uma bolha, mas tem toda uma cadeia de negócios que se sustentou nos últimos anos, poucos anos, diante de um valor, de um valuation, de um trabalho que a China acabou de dizer que não é. Então tem esse aspecto e tem o aspecto também do custo de energia, que eu acho que a gente pode falar já na próxima rodada. Claro, você está se referindo ao fato de que quanto mais se desenvolve a inteligência artificial, maior é a necessidade de eletricidade. Exato. A gente pega isso na próxima rodada, eu queria passar essa tua questão para o Fábio. Fábio, quando a gente lê, sobretudo a grande imprensa britânica e americana, como que eles reagiram a esse dia de hoje? Alguns, como o Financial Times, por exemplo, que tem enorme respeito entre investidores ao redor do mundo, é um jornal planetário, escala planetária, dizem o seguinte: os chineses, jogaram a economia da inteligência artificial de pernas para o alto. Jogaram? Jogaram, William. Sabe aquela coisa que valia ouro? Agora vale ouro de touro, né? Ouro de tolo, vale ali 1/10, 1/100 do que valia. Que era o que a Thaís estava falando, né? O modelo de negócio está em xeque. A NVIDIA, por exemplo, ou a AMD, que é outra empresa, eles tinham pouquíssimos clientes, 4, 5, e um mercado quentíssimo. Isso faz a empresa virar a mais importante do mundo, né? De maior valor. O que acontece quando alguém, um Davi e Golias, né? O que acontece quando alguém, num time de Série B, ganha o campeonato? Você fica se perguntando se aquele time da Série A ele merece aqueles bilhões. E o dinheiro das ações, ele é muito honesto, ele vai achar que tem dúvidas. E no que ele tem dúvidas, ele tira o dinheiro, né? É isso que a gente está vendo ali perder 500 bilhões. Então, possivelmente a gente vai ver outras DeepSeeks surgirem, né? Temos outras na China aí já. Hoje mesmo eles lançaram um que faz imagem. A gente vai ver outros desses. Se a gente tiver vários desses que custem 1/100 do que custava o da Microsoft, o da OpenAI, o da Meta e tanto faz, o que esse mercado está dizendo é o seguinte: olha, vocês todos olharam para lá, mas lá não é um caminho que a gente vai seguir. A gente vai seguir um caminho muito menor. E isso daí tem um impacto muito grande para a inteligência artificial e para o Brasil. Para o governo americano, Lorival, tem um dilema importante aí. Já o Biden fez todo o esforço para restringir exportações exatamente dos chips da NVIDIA, que são considerados essenciais para o desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial. Pelo jeito, não adiantou. O governo americano fez de tudo, e isso vem já de antes do Trump. Isso é uma política já, digamos, de mais de 15 anos. Fez de tudo para sufocar a capacidade chinesa de desenvolver inovação tecnológica. Parece que não está adiantando. Vamos fazer o que agora? Exato, esse é um dilema que a gente veio acompanhando desde outubro de 2022, quando o Joe Biden assinou essa lei que baniu o acesso da China às máquinas, às patentes, né? Ou seja, a tecnologia das máquinas de impressão de chips mais avançadas e tal, e que envolvia também empresas holandesas, japonesas e sul-coreanas. A Coreia do Sul é a mais resistente a adotar essas sanções. Tem a Samsung e outras empresas lá que o mercado chinês é muito importante para eles. Mas, por exemplo, a ADSLM, que é holandesa também. A tal que imprime o chip, né? Teve uma queda de quase 9% nas ações hoje, que ela é holandesa. Japoneses, várias empresas também foram pelo mesmo caminho, né? Então, a própria NVIDIA, aliás, NVIDIA em espanhol significa inveja, né? A própria NVIDIA, ela era contra Você botou mais uma letra ali no começo, né? NVIDIA. Mas é assim que eles pronunciam, né? NVIDIA. A NVIDIA, ela é contra essa política. Porque ela restrição. Ela previu que ia acontecer exatamente isso, né? Que é a China, então, investir maciçamente em contornar esse banimento para desenvolver os seus próprios chips, né? Um outro aspecto geopolítico também disso é que isso também é um incentivo para a China invadir Taiwan, porque 90% desses semicondutores mais avançados são usinados
em Taiwan, né? Esse é um outro aspecto. Então, por isso, o que eu acho que tudo isso demonstra, e eu volto para o início do meu raciocínio, da minha análise anterior, é que os Estados Unidos criaram um mundo, né? Lideraram a criação de um mundo, e a China aprendeu a jogar nesse mundo, aprendeu a se inserir. E é meio fútil e certamente impossível tentar impedir a China de jogar nesse jogo. A única escolha que os Estados Unidos têm, assim como os países europeus e todos os outros, é jogar da melhor forma possível, né? Porque a China, ela sabe jogar, sabe se adaptar. Você muda as regras do jogo, ela aprende a jogar. É que nem um pouco como a inteligência artificial, né? É um aprendizado contínuo. Ela vai aprendendo a se ajustar. Então, e as ferramentas que o Donald Trump tem são, na minha leitura, mais pobres ainda do que aquelas que o Joe Biden tinha. As ferramentas do Joe Biden eram mais sofisticadas, mesmo assim deram no que deram. Nós estamos assistindo aqui ao resultado da política do Joe Biden, na verdade. Agora, o Donald Trump, o que ele oferece é algo ainda mais primitivo, que são tarifas, impostos, né? Isso funciona para a Colômbia, coitada, que não consegue viver sem os Estados Unidos, depende mais de 1/4 das exportações para os Estados Unidos. Agora, uma China, isso aí não vai colar. Deixa eu ir um pouquinho agora para o aspecto que a Thaís já estava mencionando, Thaís. A perda no setor de energia do que os chineses apresentaram hoje. Hoje foi uma coisa assim, talvez até pior do que aconteceu com as empresas de Big Tech, foi a perda das ações das grandes corporações de energia, tanto dos Estados Unidos, mas também da Europa, que estavam se preparando e fazendo investimentos pesadíssimos para encarar uma nova era de demanda por energia para alimentar data centers, inteligência artificial, com essa expectativa de que o hardware conhecido até hoje era um hardware super dependente e demandante de energia. Então, não é só a relação da economia e dos negócios em geral com a ferramenta, mas é a relação da geração de energia. Aqui tem um debate também geopolítico, dentro da política e dos instrumentos que o Lorival coloca aqui como primitivos, que é também primitivo do de Donald Trump, de voltar a investir no petróleo. Ora, você vai precisar de muito menos energia. A China quer reduzir a sua dependência de petróleo, portanto, está avançando e muito na transição energética, baterias, energia verde e tudo mais. E ela está dizendo que para fazer a ferramenta mais importante da próxima era não precisa de tanta energia. Então, além de Trump ficar com as tarifas e com outras medidas primitivas, ele fica com o petróleo na mão para um mundo que provavelmente não vai demandar o que ele quer drill, o que ele quer tirar do... Posso acrescentar uma informação aí? Claro, à vontade. É que 2/3 da capacidade instalada de energia eólica e solar construída em 2024 foi pela China, 2/3. E, ao mesmo tempo, a China consome 56% do carvão do mundo. Então, assim, a China tem acesso à energia numa escala muito maior do que a dos Estados Unidos, porque a China ainda tem a Rússia, né, que virou como eu gostei de barato, né? A Rússia virou o parceiro júnior, o posto de gasolina da Rota da Seda. Ótima essa definição. Já foi muito antes, na Idade Média, quase. O embaixador russo vai me ligar amanhã. Ou o chinês. Fábio, há um ponto se não me engano, na sua segunda resposta que eu gostaria de voltar a ele, que é o seguinte. Os chineses deixaram claro que está ao alcance de países não necessariamente detentores de empresas dessa magnitude como os Estados Unidos, chegar à elaboração de modelos de inteligência artificial tão bons quanto. O que eu li hoje na imprensa especializada é que esse modelo da startup chinesa não é o melhor que tem no mundo, mas é muito parecido com os melhores. Por que eles conseguem o que a gente não consegue? Olha, William, essa é a resposta que a gente não tem, mas a gente suspeita, né? A Thaís estava falando de energia, né? Por que custa tão menos esse modelo? Porque eles usam chips, placas de GPU, muito mais baratas e que fazem muito menos processamentos por segundo. Então, elas usam menos energia, são mais baratas, têm mais produtores e etc. Eles conseguiram
minerar esse tipo de placa para fazer o resultado. Então, assim, o segredo mesmo é matemático. Não é de base de dados, não é de energia. O segredo é ali de pesquisa, de ciência, de academia colocada ali para fazer esse resultado. A maior parte das empresas, ela decidiu fazer modelos que são fechados. Você não consegue ver o que é que tem lá dentro ou como é feito, né? A Llama da Meta, ou principalmente as chinesas, elas têm a tradição de fazer aberto. Então, a gente pode olhar lá dentro o que está acontecendo. Então, isso que eles estão falando, que funciona, que consome menos energia e etc., é real. Como é que eles fizeram isso? Pesquisa. Faz pelo menos 15 anos que eles têm ali o plano quinquenal, que é uma tradição desses países de tradição comunista, que eles colocam inteligência artificial como prioridade, eles executam o plano, os investimentos são altíssimos. Então, a inteligência artificial, ela já está na China há muito tempo. Aí, a generativa, a gente está escutando agora. Mas é um país que, em termos assim, de conhecimento de IA, ele é absurdamente avançado, tanto ou mais quanto os Estados Unidos. Que bom que a gente está vendo esse diálogo entre os países, porque aqui no Brasil o que a gente quer é participar da festa. Podemos participar da festa, Fábio? Não posso deixar a pergunta parada no ar. Sim? Podemos participar da festa, sim. Lorival, tem outro impacto ainda do que aconteceu hoje. É por isso que a gente deu tanto destaque a essa questão no WW. Imigração. Boa parte desse esforço chinês é utilizar cérebros de toda parte possível e imaginável. O contrário do que os americanos estão fazendo? É verdade. É bem verdade também que acho que o Trump vai ceder no que diz respeito a esses vistos que permitem a entrada de pessoas qualificadas, né? Essa é uma reivindicação do Vale do Silício, do Elon Musk, de todo mundo, porque as empresas deles simplesmente não vão operar sem esses cientistas da computação, né, da Índia e de outros lugares, né? E essa é uma forma muito inteligente e muito barata, né, de você um outro país investe, faz a graduação daquele engenheiro, daquele profissional, e você recebe isso de mão beijada, né? Você termina a formação dele ou dela. Então, realmente é algo totalmente não inteligente, né? Você dispensar toda essa capacidade. Eu acho que nesse ponto, e esse, aliás, é o motivo da briga entre o Steve Bannon e o Elon Musk, né? Eu acho que o Elon Musk vai vencer. Foi também o motivo da briga entre o Steve Bannon e o Jared Kushner, que venceu, né? Então, acho que nesse ponto não tem a menor condição. Mas todo esse espetáculo terrível que o Trump montou contra os imigrantes certamente vai desencorajar as pessoas estrangeiras a ir para os Estados Unidos, e a China, sim, está atraindo um grande número de profissionais. Isso depois de ter enviado milhares de profissionais para os Estados Unidos, né, que foram treinados para estudar, lá. inclusive, o agronegócio brasileiro. Mas a China sabe atrair de volta, né? Sabe trazer de volta esses profissionais que têm oportunidades grandes na China e salários bons, né? Então, a China realmente tem, como o Fábio estava trazendo, tem uma estratégia mais inteligente, mais bem montada. E o Brasil tendo cada vez menos alunos de engenharia, né? Os dados que o Hélio Gaspari trouxe no fim de semana no jornal, a quantidade de formandos em engenharia no Brasil caindo a cada ano, porque não há uma demanda, né? A inovação, o investimento em inovação e tecnologia no Brasil é baixo. Portanto, se não tem mercado para absorver essas pessoas, os bons vão acabar indo para a China também. Os brasileiros bons certamente vão acabar parando em outro mercado. Eu tenho ainda alguns segundos, Fábio, para deixar essa pergunta para você, em relação ao que a Thaís acabou de levantar também. A profissão de engenheiro no Brasil tem merecido menos, digamos, dedicação por parte dos jovens? É o caso do seu ramo? Olha, William, falta gente aqui no Brasil, né? A gente consegue produzir tecnologia, né? Vamos dar crédito. O agro brasileiro utiliza muito bem a IA. Nós temos aí a Marital, que foi o primeiro modelo que a gente teve, que foi super premiado. Agora falta engenheiros, principalmente de inteligência artificial. Só um dado é o seguinte: para você fazer um bom engenheiro de IA, leva pelo menos 8 anos. É doutorado, pós-graduação e tudo mais. A fuga de cérebros, inclusive daqui, ela tem um custo para o país de décadas.
E a China está sabendo aproveitar isso, atraindo talento. Os Estados Unidos está conseguindo perder talentos, seja pela imigração, seja pelo clima nas universidades, seja pelo baixo investimento, né, de cortes de subsídios. Então, a chance do Brasil está ali. Engenheiros a gente não vai ter ali nos próximos 30 anos, leva um tempo para fazer isso. Mas com os poucos que a gente tem conseguido resultados que são interessantes. Com investimento, a gente chega lá. Fábio Stabel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Muito obrigado, Fábio, por ter feito parte da nossa roda e meu boa noite. Boa noite a todos, boa noite, William, Thaís, Lorival. É um prazer.